Então, temos aqui em azul e em vermelho também, se não fosse matricial, equações diferenciais muito simples. Aqui eu tenho uma derivada dividida pela função igual a uma constante. E eu já sei o que é que a função fica igual à derivada, é na x. Então aqui eu poderia, sem medo de errar, dizer que é uma função y de t igual a na dt, a resposta. E por que eu posso dizer isso? Bom, basta eu colocar esse y aqui nessa equação, né? Y' vai ser a vezes d vezes e na dt, e y é a e na dt, né? Corta esse com esse e deu d. Então, esta é a solução de uma equação diferencial bem simples, talvez a mais simples, né? Uma das mais simples. Mais simples do que isso, só y' igual a uma constante. E esta daqui tem o mesmo jeitão, só que é com x e a. Contudo, agora nós não temos uma equação. Nós temos um sistema de equações. Percebam que essa letra y, essa letra d e essa letra y, elas estão em negrito e não em itálico. Então, elas representam vetores e matrizes. O y são esses dois y's aqui, ó. y1' e y2'. Uma matriz, né, vezes outra matriz y. Então, tudo que está em azul aqui é igual a tudo que está em azul aqui. Essa daqui é moleza de resolver. Eu vou escrever ela em homenagem ao azul e em azul aqui embaixo, ó. y1' igual a 5y1 e y2' igual a 3y2. Na verdade, é um sistema já resolvido. Fica fácil aqui de ver a solução, que y1 é igual a AE na 5t e y2 é igual a BE na 3t. Molezinha, porque essa matriz é diagonal, ou seja, a derivada do y1 se relaciona só com o y1, né? Porque o y2 multiplica por zero. A derivada do y2, ela se relaciona só com o y2, porque o que vai vezes o y1 é zero. Que bom se fosse sempre assim, né? Mas não é. O que eu vou propor para vocês é um sistema um pouco mais difícil, né? Como esse daqui. Aqui nós temos que x1', eu vou fazer só a primeira linha, tá? x1' é igual a 7x1 mais 2x2. Vou fazer a segunda também. x2' é igual a menos 4x1 mais 1x2. Agora eu tenho um sisteminha mais chato e não tão simples de resolver quanto esse aqui de cima. E que tal eu transformar essa matriz numa matriz diagonal? Afinal de contas, lá em álgebra linear, eu aprendi a diagonalizar matrizes usando autovalores e autovetores. Ah, vou ver aquilo de novo. Vai. E aquilo servia para muita coisa, serve para muita coisa. Então, vamos começar com um sistema do mundo real, que é esse vermelho, e transformá-lo num sistema melhorzinho, que é o azul. Iniciemos com o nosso objetivo, né? Esse aqui é o nosso objetivo. Onde D significa diagonal. Como eu posso transformar o Y em alguma coisa vezes X, né? Que aqui no caso eu disse que Y igual a P na menos 1 vezes X, tá? Y igual a P na menos 1 vezes X, tanto lá quanto cá, né? Isso aqui é Y', né? Ó o linha aqui, e isso aqui é Y.
Esse P na menos 1, eles são os não é uma matriz qualquer, é a matriz dos autovetores. Quando esse P é a matriz dos autovetores, né, a matriz dos autovetores dessa matriz aqui, ó, a transformação linear fica diagonal. Quando eu trabalho na base, né, esse vetor aqui, ele está na base dos autovetores. Quando eu trabalho na base dos autovetores, a transformação fica diagonal. Bom, só que eu tenho que chegar aqui de alguma maneira. Talvez o caminho inverso seja mais fácil. Eu comece do mundo real, né? X' é igual a uma matriz A vezes X, né? Onde isso aqui é a minha matriz A. E a minha matriz A, eu sei isso lá da teoria de autovetores e autovalores, ela pode ser escrita como a matriz dos autovetores de A vezes uma matriz diagonal vezes a matriz dos autovetores invertida. Tá? Então, A é igual àquilo lá. Eu posso jogar, né? Na verdade, eu não passo esse P para lá dividindo, né? Eu multiplico por P na menos 1 dos dois lados, daí esse P some, ele fica aqui fora, como ele é constante, eu posso jogar ele para dentro da derivada, ele fica isso aqui. Né? E esse cara aqui, eu posso chamar de Y. Né? Daí vai ficar Y' igual a D vezes Y, que é a linha de cima. Tá? Então, Y igual a P na menos 1 vezes X, ou X igual a PY, que é a mesma coisa. Muito bem, comecemos então fazendo essa mudança de base, né? X igual a PY. Porque o nosso objetivo vai ser resolver essa matriz aqui de cima. Esse é o nosso sistema real. Né? Na realidade, o que nós temos? Né? Vamos chamar de base canônica. Tanto é que o x1', né, ou o x2', ele é uma combinação linear, ó. É a coordenada 7 vezes a função 1, mais 2 vezes a função 2. Eu poderia chamar isso aqui de I e J, né? A função 1 seria o nosso análogo ao vetor unitário 1 e a função 2 ao vetor unitário 2. Mas eles não precisam ser unitários. x2' é igual a menos 4x1 mais 1x2. E esse sistema é difícil de resolver. Mas esse aqui de baixo é fácil. Né? Quando eu troco meus sistemas de coordenadas de x1 e x2, como o meu I e meu J, por outros I e J's. Né? Daí o meu sistema vai ficar assim, y' igual a 5y1 mais 0, y2. y2' igual a 0, y1 mais 3, y2. Isso aqui ficou moleza. Essa matriz diagonal é a matriz dos autovalores. Nós devemos nos lembrar como nós encontramos essa matriz. Eu vou pegar aqui, ó, 7, 2, menos 4 e 1 e vou encontrar esses autovalores. Professor? Sim? Tenho uma dúvida. Aquela matriz diagonal não seria dos autovectores? Não, são dos autovalores. São dos autovalores, José. Nós vamos começar até trabalhando com vetores ao invés com funções, acho que vai ser mais fácil, ó. Eu vou pegar aqui a matriz A. .
7, 2 menos 4 e 1. 7, 2 menos 4 e 1. Isso aqui é uma transformação linear. Então, eu poderia dizer que, ao invés de chamar de derivado, porque eu vou chamar assim, ó, de D1 e D2, que são as derivadas, tá? D1 e D2 é igual a 7 menos 4, 2 e 1, I e J, né? Eu poderia colocar aqui Acho que seria o melhor você fazer, I e J. Aqui eu tenho um vetor, I e J, não sei se seria o melhor. Vamos chamar aqui do vetor x1 e x2. Então, se eu tivesse x1, claro que x1 é uma função e x2 é uma função, mas vamos pensar como se fossem números, né? Vamos pensar assim, se x1 fosse 1 e x2 fosse 1, né? Então, se x1 igual a 1 e x2, vamos colocar igual a 2. Né? Então, eu consigo encontrar um D1 e D2 correspondente. Porque isso vai ser 7, 2, menos 4 e 1, 1 e 2. Isso vai ser 7 vezes 1, 7, mais 4. E aqui embaixo, menos 4, mais 2. 7 mais 4, 11. E menos 2. Tá? Eu fiz uma transformação sobre o vetor 1 e 2, né? Entrou 1 e 2 e saiu 11 e menos 2. Certamente, ele não só aumentou de tamanho, né? Ele rotacionou também. Vou fazer um código aqui para que isso apareça. Sempre o código ajuda muito, né? Então, vamos fazer um código e depois nós vamos achar os autovetores de maneira fácil, autovalores e autovetores. Ana Júlia, por enquanto está tranquilo? Sim, professor, estou aqui. Legal. É importante nós relembrarmos bem esses autovetores, porque eles têm todo o sentido do mundo. Vou colocar a minha matriz. 7, 2, menos 4 e 1. 7, 2, menos 4 e 1. Essa é a minha transformação. Eu vou colocar alguns vetores aqui. Tá? Até poderia fazer isso de forma automática aqui, né? Então, vamos fazer assim. For I ou X, X1 igual a menos 2, variando de 1 em 1 até 2. Depois for 2 igual a menos 2, variando de 1 em 1 até 2. Esses são os valores que nós escolhemos. E aqui dentro eu vou achar o vetor D1 e D2. D1 vamos ver se funciona desse golpe que eu estou tentando dar aqui. Igual a vezes, veja que não é ponto vezes aqui, é para fazer multiplicação matricial mesmo. Ele andou dizendo o lado, tá, não. Ele não aceita aqui separado por vírgulas, aqui ele só vai aceitar como um D, tá? Como um D. Então, o D vai ter daí o D1 e o D2. Não tem problema, não tem problema.
Logo abaixo, vou fazer o quiver. Começa no 0 e 0. E ele vai ter que fazer o x1 e o x2. Vou desligar a autoescala. Auto scale off. Vou fazer esse é o quiver da entrada. Vou ter que fazer o quiver também da saída. Né? Da saída é D1 e D2. Só que agora eu tenho que fazer assim, ó, D1 e D2, porque ele chamou DD, aquele outro cara. Ele não aceitou o meu golpe. D1 e D2. E como é que eu vou saber qual que é o de entrada, qual que é o de saída? Talvez eu devesse colocar uma linha um pouco mais grossa, né? Então, vou chamar esse cara aqui de Q igual a quiver. E aqui, Q, ponto. Ele vai ter um line width, provavelmente. Tá? Eu vou executar ele uma vez. Vou colocar ponto e vírgula aqui também. Porque só quando ele assumir essa variável Q é que ele vai me dar aquelas dicas. Então, aqui apareceu. Q, ponto. Line width. Aqui, ó. Igual a 2. Eu vou precisar colocar um hold para que ele segure. E vou colocar uma gradezinha também. Apareceram todos de uma vez? Difícil. Eu vou fazer que isso seja mais lento. Vou colocar um draw now. Daí ele desenha devagarinho. E eu ainda vou colocar um pause 1 segundo. Bom, eu deveria ter colocado um hold off aqui para ele ter soltado. Senão ele vai fazer em cima do último, porque nós não fizemos hold off. Entre um e outro quiver, eu vou colocar um pequeno pause também, não de 1 segundo, mas de 0,25. Agora sim, ó. O mais fino ou o mais grosso? Eu tive a impressão que achamos o autovetor. Parece que por aqui tem um autovetor. Eu vou fazer ele de menos 20 a 20, talvez em x. Bom, vamos ver o que vai dar aqui. E aí a gente deixa a escala fixa. Então, de menos 20 a 20, de menos 10 a 10, eu vou deixar esse eixo, tá? De menos 20 a 20, de menos 10 a 10. Daí ele já não muda de tamanho, isso já vai ajudar bastante a gente a entender isso daqui. E vou fazer de forma mais lenta ainda, fazendo passo a passo. Vou apertar F10 quando ele chegar aqui, ó. A matriz A, beleza, calculo D. Faz o primeiro quiver, né, sem grade, sem nada, né? Agora já fez aqui, ó. Esse é o quiver, tá? Até aqui. Aí ele para por 0,25 segundos, né? Faz o segundo quiver, que é a transformação. Então, esse azul vai dar naquele lá, ó. E agora vai engrossar a linha. Ele rotacionou. Desenhou, deu pause. Agora ele vai ter que fazer o próximo quiver. Aqui, ó, esse amarelinho. Agora fez a transformação. Pelo jeito, continuou rotacionando. Faz o próximo quiver.
Então, chama aquele ali de cima também de Q igual. E aí eu vou pegar qual que é a cor desse primeiro ali. Então, vou escrever cor igual a Q.color. E esse aqui de baixo, não só no line width, eu vou colocar aqui também Q.color, porque eu chamei ele de Q também, estou gravando por cima, tá? Igual a cor. Vamos executar e vamos ver se fica do jeito que a gente quer. Olha ali, ó. Agora sim, ó. Especial de primeira. Eu só vou fazer os transformados com espessura 1 e os primeiros lá com espessura 2, porque eles ficam embaixo. Vou ter que primeiro limpar e agora sim, ó. Olha como esse é um autovetor, fica claro de ver que é um autovetor, está em cima do outro. Esse também é autovetor. Prof, deixa eu te perguntar uma coisa. O fato dele estar fazendo um vetor em cima do outro ali, tipo, meio que parece que é o dobro, né? Aquilo dali é o lambda? Sim, é o alto valor. Ah, tá. Exatamente. Eu lembro muito, aí tô tentando dar uma lembrada aqui. Não, e o objetivo de fazer isso é recapitular mesmo. Tá? Vejam que nós estamos tratando funções como vetores, né? E, de fato, funções são vetores também. Agora, lembrem-se que aqui, ao invés de D1, eu chamei de D1 e de D2, né? Mas e por que eu não posso chamar aqui de X1 e de X2 linha? É a mesma coisa que chamar de D1 e de D2. E que vantagem que eu tenho de saber os autovalores? Bom, isso ainda não está tão claro. Vamos calcular os autovalores e autovetores? Então, os autovalores e autovetores, eles são fáceis de calcular. A gente usa a função aqui, AIC. Né? Aqui ele diz, ó, autovalores e autovetores. Então, da matriz A. Vou só escrever AIC da matriz A. Agora, vocês me permitam tirar esses pauses daqui, ó. Senão eu vou ficar doido. Só vou comentar esses pauses. E agora aqui apareceu 5 e 3. Não faço ideia do que é isso. Parece que são dois autovalores. Eu vou ter que ir lá no MATLAB e perguntar para ele o que faz essa tua função AIC. Então, help, eu sei que está pequenininho, mas é só digitar help AIC. E agora vamos ver a documentação que ele nos fornece. Eu vou seguir esse conselho aqui, ó, VD-AIC, né, e que ele vai dizer o que é esse VD mais embaixo aqui. Opa, aumentei demais. Né? Retorna a matriz diagonal dos autovalores e a matriz V, cujas colunas são correspondentes aos autovetores. Então, é dessa forma que eu vou fazer aqui, ó. VD-AIC A. Essa daqui, ó, não daquela forma ali, ó, mas dessa forma aqui, ó. VD AIC A.
D vai ser a matriz diagonal e V vão ser os autovetores, né? Quem sabe eu mudo de nome isso aqui, vamos chamar de autovex, né? E aqui eu vou chamar de lambdas, ou lambda. Então, aqui eu tenho os autovetores. E aqui, antes só tinha sido retornado os autovalores, sim, 5 e 3, que nós encontramos. Esses autovetores apareceram dessa forma aqui porque eles são unitários, tá? Autovetor 1, autovetor 2. Eu poderia fazer isso de forma simbólica, tá? Se eu definisse aquela matriz A como simbólica, eu vou definir aqui, ó. Porque quando é simbólico é lindo, maravilhoso, mas leva mais tempo para calcular, inclusive aquele gráfico ali em cima. Eu disse que é simbólico aqui embaixo, e agora ele vai tratar tudo como simbólico, ó. Os autovetores e os autovalores, até a fonte fica mais bonita, né? Só que eles não são mais unitários. E agora eu vou pensar num sistema em que a base seja não mais I e J, porque aqui eu estava fazendo tudo na base I e J. Então, primeira coisa, eu vou copiar esses caras lá para o quadrinho. Windows Shift S faz isso aí. Para quem quiser saber esse atalho espetacular. Então, agora, apesar de eu ter desenhado x e y, eu não precisaria, né? Mas vamos fazer aqui menos 1/2 e menos 1/2 e 1. Menos 1/2, mais ou menos aqui, e 1 aqui. Esse é o nosso novo vetor I. Vou chamar de vetor A. E o nosso vetor J é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Vou fazer com outra cor, senão vai ficar ruim. E esse é o nosso novo vetor J. Vou chamar de B. Se eu desse como entrada um vetor nessa base aqui, fica muito fácil encontrar a saída. Bom, primeiro eu tenho que saber como mudar de base, né? Por exemplo, vamos escolher lá do MATLAB. Nós fizemos aqui no for vários vetores, né? Vamos escolher o vetor 2 e menos 2, né? 2 e menos 2, para fazer essa transformação. Se eu fizer o vetor 2 e menos 2, eu vou ter que fazer 7, menos 4, 2 e 1, que multiplica 2 e menos 2. Isso aqui vai dar 7 vezes 2, 14, 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes 2, 8, menos 8, menos 2. Isso aqui vai dar 10 e menos 12. Só que este vetor, ele está na base canônica, né? Ou euclidiana.
Não é menos 10 ali, professor, também? Menos 8 e menos 2? É menos 10. Eu não sei por que eu achei menos 12, né? Porque está na base euclidiana. Essa matriz de transformação está na base euclidiana e esse vetor, né, na base canônica, né? Ou são vetores euclidianos. Bom, por isso desse E. Agora, imagine que eu tivesse um vetor nessa base, eu vou chamar de base A de Ângelo, né? Se eu tivesse aquele 2 e menos 2 na base A, e a base não é mais de IJ, a base é de A e B. Essa matriz de transformação seria 3, 0, 0 e 5. Só que o que eu vou ter na resposta vai ser o mesmo vetor, só que na base A. O que não quer, não me diz muita coisa. Eu vou ter que ter alguma forma de converter da base A para base B. Não me parece tão difícil também conseguir essa conversão. É só questão da gente raciocinar um pouquinho. Como converter de uma base para outra. Bom, então eu tenho a matriz dos autovetores aqui, e que são base desse novo sistema. Eu vou fazer menos 1/2 e 1, que multiplica uma coordenada. Aqui é um escalar, por falta de letra, eu vou chamar de alfa. Mais beta, que multiplica a outra coordenada, menos 1 e 1. Ele vai ter que ser equivalente a 1x, que multiplica 1 e 0, mais 1y, que multiplica 0 e 1. E agora eu vou ter que encontrar uma relação entre alfa e x e y, e beta e x e y. Bom, vamos lá. Menos meio de alfa menos 1 de beta igual a x. Na outra linha, alfa mais beta igual a y. Olha, aqui está um pouco mais fácil do que nós imaginávamos. Agora eu vou ficar com menos 1/2, 1, menos 1 e 1, que multiplica alfa e beta igual a x e y. Lembrem-se que alfa e beta, né, são as minhas coordenadas no meu novo sistema. X e y são minhas coordenadas na base euclidiana. Então, se eu tenho as coordenadas alfa e beta, eu encontro x e y. Bem fácil, né? É só você pegar esse x e y e joga ele para o lado de lá.
E essa daqui, ó, é a matriz dos autovetores. É a própria matriz dos autovetores. Olha que coincidência maravilhosa. E sempre vai ser assim. Essa aqui é a matriz de transformação da base A para a base E. Você entra com as coordenadas na base A e sai na base E. Você também pode ter a matriz inversa, né? Que isso seria fabuloso, né? Nós descobrirmos alfa e beta a partir de x e de y. É o que eu vou fazer agora. Eu não vou fazer à mão, tá? Mas vou descobrir a matriz inversa. Inf da matriz dos autovecs. Esse cara aqui, ó, eu vou comentar para não ficar vendo o gráfico sendo feito. Deu 2, 2, menos 2 e menos 1. 2, 2, menos 2 e menos 1. Números lindos. Então, vamos escolher aquele ponto menos 2 e 2 para x e y. Se eu coloco menos 2 e 2 para x e y, né, quanto que eu vou ter em alfa e beta? Então, vai ser alfa e beta igual a 2, 2, menos 2 e menos 1. Eu já me esqueci, acho que era 2 e menos 2, né? Vamos puxar lá em cima. 2 e menos 2. Isso aqui vai ser 2 vezes 2, 4. Menos 4. 2 vezes 2, menos 4. Mas nós vamos achar logo um zero? Não. Mais 2. Zero e menos 2. Lembre-se que isso aqui é uma matriz mudança de base, né? Aqui entra a canônica e sai A. Isso aqui é canônica, né? Esse aqui está na base A, esse já está na base A e esse na base A. 0 e menos 2 na base A quer dizer 0 para esse e menos 2 para esse. Então, eu levei menos 1, menos 2. 0 e menos 2 é esse aqui, ó, porque é 0 para A e menos 2B. Na verdade, é menos 2B. Menos 1 e menos 2. Então, tudo isso aqui é menos 2B. E esse valor, obrigatoriamente, ele vai ter que ser igual a 10 e menos 10. 10 para x e menos 10 para y. Obrigatoriamente é o mesmo valor. Tem que ser, né? A lógica diz isso. Mas esse ainda só é o vetor esse, por enquanto, aqui nós aplicamos a transformação, que deu 10 e menos 10, e eu não me lembro de ter aplicado alguma transformação lá. A minha transformação, eu apenas mudei o meu vetor 2 e menos 2 de base, né? Ele deu 0 e menos 2. Eu ainda não apliquei a transformação nele. Então, ele necessariamente não, nem até deveria ter dado aquele valor. Agora, eu vou pegar o vetor 0 e menos 2. Tá? Eu até vou ver se ele dá 10 e menos 10. Né? Eu vou ter que pegar esse 0 e menos 2 e eu vou ter que aplicar
a transformação diagonal. A transformação diagonal é 3, 0, 0 e 5. 3, 0, 0 e 5. É sempre essa matriz vezes a outra, tá? Não tem como fazer essa multiplicação que eu fiz aqui. É sempre a transformação vezes o vetor. Agora, isso daqui vai ficar 3 vezes 0, 0. 0 vezes 0. Bom, vai dar 0 aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 0 vezes menos 2, 0. Depois vai dar 0 e 0 e menos 10. Tá? 0 e menos 10. Tudo isso aqui está na base A. A. Então, o vetor B, ele vai ficar menos 10. Tá? Ao invés desse menos 2, aqui, ó. Vejam bem aqui, ó. O vetor 2 e menos 2, eu vou desenhar isso de novo aqui, porque eu acho que já está muito confuso e vou fazer um pouco maior. Primeiro, eu vou desenhar o vetor 2 e menos 2. O vetor 2 e menos 2 é esse vetor aqui. É o vetor que nós vamos transformar. Tá? Esse vetor 2 e menos 2... Depois de transformado, ele vai dar 10 e menos 10. Nós vamos pegar bem o alto vetor, né? Bem o alto vetor, tudo bem. 10 e menos 10. Bom, 10 e menos 10, vocês me permitam eu mudar a escala aqui, então vai ser agora 2 e menos 2, vai ser esse pequenininho aqui. Vamos ter que fazer de 2 em 2, senão não vai caber. Então, 2 em menos 2 vai estar aqui. E ele vai virar 10 e menos 10. 2, 4, 6, 8, 10. Mais um aqui. 2, 4, 6, 8, 10. Depois de transformado, ele vai virar esse vetor aqui. Então, vou chamar esse cara de V e esse aqui de TV. Vou olhar para a nova base, porque esse aqui, a base é o I e o J. Não vou nem desenhar o I e o J. Ou até poderia desenhá-los aqui bem pequenininhos, ó. I e J. Nem vou escrever. Está ali I e J. Agora eu vou desenhar os vetores A e B, que são 2 e menos 2. 2 e menos 2, então 2 está para cá, e menos 2 está para baixo. Que maravilha, está aqui. Um deles está aqui, ó, é o A. Nós andamos desenhando alguma coisa. Ah, essa é a matriz inversa, né? Tomar cuidado. Os nossos vetores bases são 1/2 e 1. 1/2 e 1. Ele vai ser bem pequenininho, né? 1/2 positivo ou negativo, menos 1/2 e 1. Menos 1/2 e 1 vai ser um vetorzinho aqui, ó, bem pequenininho. Esse é o vetor A. E o outro vetor vai ser 2 e menos... olhar lá em cima, toma cuidado. Menos 1 e 1. Menos 1, que vem até aqui, e 1. Bom, eles vão estar bem pertinho. B. Bom, menos 1 e 1, pelo menos eu sei que é 45 graus. E eu quero que ele vá 10 lá para baixo. Então, ele depois de transformado, né, porque essa é a matriz de transformação, ele vai 10. Então vai caber 1, 2,
3, 4. Bom, vou fazer o risco e depois vou contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e daí 10. Ele vai dar certinho. Se eu pegar esse vetor aqui, esse vetor aqui é o... Eu acho que eu não me convenci, nem convenci vocês. Vamos desenhar novamente. Bom, o vetor normal eu não preciso desenhar, só vou desenhar agora os vetores na nova base. Menos 1 meio e menos 1. Então, menos 1 meio e 1, que são esse primeiro aqui. Menos 1 meio e 1. Menos 1 meio e 1. Esse é o que eu chamo aqui de vetor A. Agora eu vou fazer o vetor B, que é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Esse aqui é o vetor B. Bom, quanto que vale o vetor menos 2 e menos 2 na base A? Primeiro eu vou fazer o menos 2 e menos 2. Eu sei que cada risco é meio, então 0, 1, 1,5, 2. 0, 1, 1,5, 2. Menos 2 e menos 2, então. Meio, 1, 1,5, 2. O vetor é 2 e menos 2, então 2 é para cá. Meio, 1, 1,5, 2. 2 e menos 2 é esse vetor aqui. 2 e menos 2 é esse vetor aqui. E que ele é igualzinho a esse vetor B aqui, ó, vezes 2 vezes. Vezes 2 vezes negativo. Tá? Então, eu estou dizendo que 2 e menos 2 na base canônica é igual a 0 e menos 2 na base A. Tá? Então, esse vetor preto é igual a menos 2 vezes esse vetor roxo. Isso é possível de ser acreditado, claro que é. Tá. Então, esse roxo é o nosso vetor V, e esse preto também é o nosso vetor V, só que o preto é o vetor V na base canônica e o roxo é o vetor V na base A. É o mesmo vetor. Tá? Então, esses dois vetores são iguais. A diferença é que esse 2 e menos 2, na base canônica, ele é igual a 2 vezes 1 e 0, menos 2 vezes 0 e 1. E o roxinho, que é o 0 e menos 2, na base A, ele é igual a 0 vezes o primeiro vetor, que era menos 1 meio e 1, menos 2 vezes o segundo vetor, que era 2 e menos 1. Agora, se você fizer essas contas aqui, roxas, você vai descobrir que isso aqui vai dar 2 e menos 2. Tá? Porque aqui você vai ficar com quanto? 0 vezes isso aqui, né?
menos 2. Aqui tem alguma coisa estranha. Será que eu copiei o vetor certo? Ah, o vetor é 1 e menos 1. Eu peguei daqui, ó, o vetor é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Então, se você fizer essas contas aqui, vai de encontro ao vetor 2 e menos 2, né? Que é igualzinho àquele. Ana Júlia, Victor, Caio, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor. Sim. Eu ainda não apliquei a transformação, tá? Agora eu vou aplicar a transformação ao vetor, tá? Transformar aqui vai ser mais fácil, porque esse 0 e menos 2, né? Para eu aplicar a transformação é só fazer vezes a diagonal principal, 3, 5, 3, 0, 0 e 5. Isso daqui, né, transformado. Olha, aqui o seu Ângelo fez ao contrário, porque esse cara vai depois da matriz. Então, cuidado do cão aqui. Ó, é a matriz de transformação vezes o vetor. Depois que eu aplicar a transformação, esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá 0. Então vai dar 0. Esse vezes esse dá 0, esse vezes esse dá menos 10. Tá, então dá 0 e menos 10. Bom, menos 2 eu já tenho. Né? Para dar menos 10, ele vai mais longe. Né? 0 e menos 10, eu sei que se eu fizer o dobro desse cara aqui, ó, vou fazer, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Ele vem parar aqui, ó. Agora, quando eu fiz a transformação sobre o vetor 2 e menos 2, eu multipliquei ele pela matriz de transformação lá em cima e deu 10 e menos 10, né? E 10 e menos 10 faz todo o sentido que seja esse aqui, na base canônica, tá? Se você tem dúvida, vamos ver quanto que é 0 e menos 10, né? Então, 0 e menos 10 na base A é a combinação linear de dois vetores, né? É 0 vezes menos 1 meio e 1, menos 10 vezes o segundo vetor, que é menos 1 e 1. Né? Fiz a mesma combinação linear que eu fiz aqui, ó. Isso aqui vai dar 0 e vai dar menos 10 e 10, né? Na base canônica agora, né? Menos 10 e 10. Aliás, mais 10 e menos 10, né? Porque aqui tem o menos, né? Mais 10 e menos 10, que é exatamente o que deu aqui em cima na base canônica. Eu acho que eu falei, dei voltas aqui, mas a gente está fazendo tudo isso para trabalhar numa outra base que aparentemente poderia ser difícil, mas é uma base que diagonaliza tudo. No nosso caso, nós temos uma função que vai ser tratado como se fossem vetores. Então, pega esse cara aqui, ó. Pega esse cara aqui agora e dá um jeito de diagonalizar essa transformada aqui, né? Bom, escreva ele assim: x' igual a uma transformada vezes x. Tá? E pensa nisso aqui como se fossem vetores. Se para esse cara aqui ter uma diagonal aqui no meio, eu vou ter que multiplicar por P de P na menos 1. Porque eu sei que toda a matriz de transformação, ela é igual à matriz dos autovetores
vezes uma matriz diagonal, vezes uma matriz dos autovetores elevado na menos 1. Vezes x. E aqui vai ser x'. Eu vou dar um jeito de deixar a diagonal sozinho, é só multiplicar por p na menos 1 de ambos os lados, né? P na menos 1 vezes x' igual a p na menos 1 com p, some d p na menos 1 vezes x. Como esse p é constante, eu vou jogar ele para dentro da derivada, não tem problema nenhum, né? E aqui eu vou botar um parênteses. E que tal eu falar que y igual a p na menos 1 vezes x? Daí eu tenho y' igual a d vezes y. Tá? Falar isso aqui é a mesma coisa que falar que x igual a py. Mesma coisa. Primeiro passo, né? Encontrar a matriz diagonal. Creio que nós já encontramos. Nós já encontramos a matriz dos autovalores. Ela está aqui, ó, é 3 e 5. Então, o nosso novo sistema vai ser y1', y2', 3, 0, 0 e 5, y1, y2. Agora, isso aqui ficou maravilhoso, né? Porque você sabe que y1 é igual a uma constante 1 vezes E na 3t. E y2 é igual a uma constante 2 vezes E na 5t. Até poderia escrever isso em termos de matrizes, eu acho que vai ficar mais legal. Então, y1, y2 é igual... Bom, eu vou ter que terminar com uma matriz que tenha duas linhas e uma coluna. Tá? Então, a primeira matriz vai ter que ter duas linhas. Talvez a gente faça assim. Vamos fazer assim, ó. C1 é na 3t, vai ficar bem mais fácil. C2 é na 5t. Pronto. Bem mais fácil. Mas veja que eu não quero y. O que eu quero é descobrir x. Ah, mas x é py. Então, você vai dizer que x é igual à matriz dos autovetores, que eu já não me lembro mais quanto que é. Eu vou ter que ir lá dar uma olhadinha. Menos 1/2, vou copiar, porque o Windows Shift S, daí ele dá um tempinho, e aí eu copio. Aqui é a matriz dos autovetores. X igual a P vezes Y, então menos 1/2, menos 1, 1 e 1. Vezes C1 é na 3t, C2 é na 5t. Eu tenho que verificar se isso aqui é coerente, né? Essa matriz é 2 por 2, essa aqui é 2 por 1. O resultado dessa matriz, primeiro que esse tem que ser igual a esse, né? E o resultado é 2 por 1. É totalmente coerente, 2 por 1. Então vai ficar... Vai ocupar mais espaço do que só isso aí que eu coloquei, né? Vai ficar menos meio do C1 é na 3t, menos 1 do C2 é na 5t. E aqui embaixo, 1, C1 é na 3t,
mais 1C2E na 5T. Então, eu achei o x1 dt e o x2 dt. Isso é um sistema de equações diferenciais resolvido com a ajuda dos autovalores e autovetores. Muito bom, né, para cálculo de solução da homogênea, né? Quando você não tem aquela parte forçante. Arthur, muito difícil isso ou não? Não, tá tranquilo, sim, professor. Não tá nada mirabolante. Peguei no meio do caminho, mas já deu para... Já deu para pegar, tá. É. Eu vou montar agora um caso prático aqui de um sisteminha de equações que eu gostaria que depois vocês resolvessem, tá? Então vamos pegar um caso bem prático, que é um motor, tá? Um motor simples, um motor de corrente contínua. A gente só vai ter que se lembrar de alguns conceitos de Física 3. Vocês já viram Física 3, né? Ainda não. Eu estou agora, por exemplo. Vocês estão vendo Física 3? Tá. Mas não é nada difícil que nós vamos ver aqui. Ou a gente pode fazer até algo um pouco mais simples agora para começar. Para começar, vamos fazer algo mais simples. De novo, né? Massa, mola, amortecedor, então, né? Eu vou colocar uma força externa aqui. E nós já estamos carecas de saber que a modelagem disso aqui vai ser m vezes a derivada segunda em x, mais b, que é a constante do amortecedor vezes a derivada primeira, mais kx, igual a força externa, né? Todos dependem do tempo, né? Tirando a massa, o b e o k, né? O x é uma função do tempo e a força externa é uma função do tempo. Pode ser um seno, um cosseno, qualquer coisa. Nós vamos isolar o termo de derivada mais alta aqui. Então, x dois pontos vai ser igual a força externa menos bx ponto menos kx, tudo isso aqui dividido por m. Mas cadê o sistema? Bom, o sistema tá que nós vamos reduzir isso aqui para um sistema de primeira ordem. Ao invés de ter uma equação de segunda, vamos ter duas de primeira ordem. Então, eu vou chamar uma variável v de x ponto. Bom, se v é x ponto, né, se velocidade é a derivada da posição, eu vou reescrever isso ali desta maneira. V ponto, v um ponto só, é igual a força externa menos b. Nada me impede de colocar menos bv aqui, né? Vou colocar bv menos kx. Eu quero sempre fazer derivada primeira igual a tudo aquilo que não é derivado. Essa é a jogada aqui. Bom, eu tenho uma equação agora de primeira ordem, ok. Só que eu tenho duas variáveis. E antes eu tinha só uma, então ganhei de um lado, perdi do outro. Mas quem sabe eu consigo uma segunda equação. E essa equação, ela está aqui, ó. Essa equação está ali, ó. X ponto igual a V. Professor, eu só boiei ali, por que ficou B vezes V? Porque X ponto é V. Ah, eu achei que fosse um I. É X... Ah, tá, X ponto. Ah, tá. Fechou, valeu, obrigado. E agora eu vou escrever assim, ó. V ponto
x ponto, eu também poderia escrever x1 e x2, né? Aí vai do gosto. Igual a uma matriz vezes v e x. Mais uma outra matriz aqui que vai ser independente de v e x. Bom, v, já vi que vai ser a força externa que vai ficar do lado de cá, né? Força externa, porque ela não multiplica por v nem por x. Por v, multiplica menos b e multiplica aqui, ó, menos k, né? Porque é menos kx. Aqui embaixo eu só tenho o número 1 que multiplica o v, então é 1 e 0. Eu dei uma bobeada aqui, ó, porque tudo isso aqui é dividido por m, tá? Então não se esquecer de dividir isso por m, dividir isso por m, e isso por m. E isso aqui é 0. Agora eu tenho duas equações diferenciais, um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, onde eu vou encontrar o v dt e o x dt. E eu deixo para vocês escolherem o m, o k e o b e me apresentarem essas soluções. Eu sei que agora são quase 3 horas, né? Mas até a meia-noite é algo que é factível, Ana? Pedir para a mais ansiosa de todas, né? Hoje, meia-noite? É. Pode ser. Não Pode sei, ser. gente. E assim, Ana, e se eu deixasse... Nós temos aula só semana que vem, né? Eu posso deixar, então, até para amanhã, meia-noite, ajuda? Ah, pode ser. Tá. Eu apoio. Apoia? Então tá bom. Então, até amanhã, meia-noite, né? Para fazer esse sisteminha, vocês escolhem o M, o K e o B, tá bom? Professor, Sim. a gente pode escolher as condições iniciais também? Também pode escolher. A V e X. Mas para resolver, só uma coisinha, para resolver por aquele método, né? Vai dar certo só a parte da homogênea, tá? Vocês só vão resolver essa parte aqui, tá? Depois que vocês encontrarem as soluções, vocês vão colocar a força externa e tal, né? Então só a solução da... Porque vocês vão ter que fazer primeiro a solução da homogênea e depois a solução da forçada. Então vocês podem escolher, sim, as condições iniciais que vocês quiserem. Se colocar 0 e 0, coloca 0 e 0, não tem problema. Porque eu acho que a gente vai ter que determinar a constante 1 e a constante 2, né? Sim. Podem colocar as condições iniciais que desejarem. Isso aí. Tá bom, obrigado.